amigos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para continuar o nosso estudo deste livro extraordinário da Bíblia, o livro de Daniel. Para nos ajudar neste processo, nós temos este guia de estudos que foi preparado pelo professor Elias Brasil de Souza, atualmente diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além desse guia de estudos, ele preparou também um livro com informações um pouco mais detalhadas que você encontra neste material. E esses materiais estão disponíveis para você no site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia no Seminário Adventista de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, região metropolitana de Belém, estado do Pará. O estudo que nós vamos iniciar agora se encontra no capítulo 6 do livro de Daniel e apresenta aqui a história de como Daniel foi vítima de uma conspiração por parte de pessoas invejosas que aspiravam posições de mando, de poder e, quem sabe, de vantagens materiais, e por isso tentaram derrubar Daniel, apresentando contra ele falsas acusações. Porém, não puderam encontrar na vida pessoal de Daniel nada que o comprometesse, nada que desabonasse sua conduta. Daniel não era corrupto, Daniel não tinha rendimentos extras ao seu trabalho, Daniel não conspirou contra o império. A única forma que eles encontraram para acusar Daniel foi na sua devoção, na sua fidelidade ao seu Deus. E eles se valeram disso para acusar Daniel. Mas Deus não deixaria que seu servo sofresse qualquer dano, porque Deus tinha um plano de utilizar Daniel para exaltar o seu nome ali neste novo império, o Império Medo-Persa, que acabava de se iniciar. E neste estudo nós veremos a atuação maravilhosa de Deus no passado, e nós podemos ter a certeza de que, se for da sua vontade, Ele ainda é o mesmo Deus poderoso para agir desta forma em favor de seus filhos no presente. Antes de iniciar os nossos estudos, nós vamos fazer uma oração e pedir a Deus a sua bênção para o estudo desta manhã. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pelas bênçãos de Tuas mãos e de uma maneira muito especial, nossa gratidão porque o Senhor demonstrou o Teu poder ao agir favoravelmente com relação ao Teu servo Daniel, livrando-o de uma morte certa. Que a mensagem que nós encontramos no capítulo 6 do livro de Daniel possa fortalecer a nossa fé e nossa confiança em Ti e fazer-nos ser cada dia mais fiéis a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós observamos no primeiro episódio dessa série, o livro de Daniel ele está estruturado na forma de um paralelismo concêntrico, de uma maneira que o capítulo 6 de Daniel se relaciona com o capítulo 3. No capítulo 3, os três amigos de Daniel foram também acusados de transgredir a ordem do rei, foram lançados na fornalha ardente e foram livrados. Então, nesta estrutura paralela, Daniel também é acusado falsamente. Existem semelhanças, também existem diferenças, mas, sobretudo, existe a ação de Deus, que é igual num caso como no outro. Deus intervém, Deus livra, Deus salva e o nome de Deus é honrado naquele lugar. De acordo com o relato que nós encontramos no capítulo 6, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Nesta informação nós vemos que, já naqueles idos, existiam pessoas que se aproveitavam de sua posição, não apenas para dilapidar as riquezas do império, como também ameaçar a integridade do reino ou conspirar contra
a estabilidade do reino. E Daniel foi encontrado por Dario como uma pessoa de confiança que ele poderia utilizar para trabalhar nesse sentido, para proteger o rei, proteger o império e assim permitir que o império cumprisse com a sua função de provedor também dos cidadãos do seu reino. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Mais uma vez nós encontramos esta referência ao espírito excelente de Daniel. Já havíamos encontrado esta informação no capítulo 4, quando Nabucodonosor mencionou isso. No capítulo 5, quando a rainha mãe lembrou a Belsazar que Daniel tinha um espírito excelente. E aqui mais uma vez, no capítulo 6, Dario também reconhece que em Daniel existe um espírito excelente. É muito interessante que hoje, quando as empresas procuram alguém para trabalhar, focam em algumas qualidades como proatividade, qualidades gerenciais, elaboração de projetos, execução de projeto, o indivíduo visionário, mas ninguém leva em consideração a sua vida espiritual. Mas o indivíduo que é consagrado a Deus, que é fiel a Deus, é o indivíduo que mais pode ser fiel também no seu trabalho. Porque se ele é fiel a Deus, ele será fiel também nas outras coisas que ele realiza. E este espírito excelente de Daniel, sua lealdade a Deus o qualificou para se tornar o terceiro no reino, abaixo apenas de Dario, que seria o governador de Babilônia, e de Ciro, que seria o governador de todo o Império Medo-Persa. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel. Veja que aqui o Daniel ele está sofrendo por causa da inveja de outras pessoas. Se você já foi vítima de inveja por parte de alguém, você vai entender o que Daniel estava sofrendo. Daniel não havia feito nada de errado. De fato, esses indivíduos, se fosse nos dias de hoje, eles teriam quebrado o sigilo telefônico, eles teriam quebrado o sigilo de internet, eles teriam quebrado o sigilo fiscal de Daniel para ver se havia alguma coisa que Daniel houvesse realizado que não estivesse de acordo com a lei, que ferisse algum princípio ético, moral, para acusar a Daniel. E depois desta devassa que realizaram na vida de Daniel, eles chegaram a uma conclusão, apenas uma conclusão. Eles não puderam achar nada contra Daniel, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. E então estes homens disseram o seguinte: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles observaram a fidelidade de Daniel a Deus. E então pensaram, é só este único ponto que nós podemos utilizar para encontrar algo e derrubar Daniel, e então nós assumimos a posição. E nós então vamos fazer ali as nossas tramóias, nossas maracutaias e vamos nos refestelar com o tesouro do império. Daniel era fiel. Como disse William Shea, Daniel confiava em Deus, os inimigos de Daniel confiavam em Daniel. Confiavam na fidelidade de Daniel. A grande questão aqui para os nossos dias é, as pessoas que nos observam têm esta percepção a nosso respeito também? Nós somos fiéis a Deus em qualquer situação, em qualquer ocasião. É muito interessante observar como o texto bíblico utiliza alguns verbos aqui. O verbo procurar é um deles. Estes inimigos procuraram ocasião contra Daniel, procuraram observar Daniel. Estes inimigos procuraram, o rei procurou também. O rei procurou saber como estava Daniel. E então vem o outro verbo, que é achar, que é encontrar. Eles procuraram ocasião e encontraram que Daniel era fiel. Eles procuraram observar Daniel e encontraram que Daniel estava orando. O rei procurou saber de Daniel e encontrou que Daniel não havia sofrido nenhum dano. E agora aqui, quando fala da lei do seu Deus, a lei de Deus está em contraste com a lei dos Medos e Persas. A lei do seu Deus aparece aqui no verso 5, depois a lei dos Medos e Persas aparece no verso 8, e depois nós encontramos a lei dos Medos e Persas de novo no verso 12, e assim se repete também no verso 15. Aqui existe um contraste, fidelidade à lei de Deus ou fidelidade à lei dos homens, e isto aqui já antecipa de alguma forma aquilo que irá acontecer no fim dos tempos. De acordo com Apocalipse 13, haverá ali uma tentativa de imposição de uma lei de origem humana em substituição à lei divina, e os seres humanos serão desafiados, só que agora não num reino específico, mas numa escala global. Os seres humanos serão desafiados a se posicionarem ou do lado de Deus, em obediência estrita à palavra de Deus,
ou então seguir aquilo que foi estabelecido pelos homens, aquilo que foi determinado pela tradição dos homens, ou que foi convencionado pelos homens, aquilo que foi discutido, quem sabe, nas assembleias legislativas ou nos parlamentos dos países, sejam eles países isolados ou países em comunidade, como a comunidade europeia, não importa. Finalmente, a linha divisória será traçada entre aqueles que, como Daniel, se posicionam ao lado de Deus, independente das consequências, e aqueles que preferem ficar do lado dos poderosos deste mundo para usufruir de alguma vantagem temporal, mas passageira. Voltando ao nosso texto, esses inimigos então descobriram que somente poderiam acusar a Daniel com base na sua fidelidade à lei de Deus. E eles então procuraram o rei e fizeram uma proposta para o rei. Uma proposta que em tempos normais não encontraria naturalmente guarida, mas aqueles não eram tempos normais. Precisamos entender o contexto histórico em que ocorre este episódio. Nabonido, que era o pai de Belsazar, o último rei de Babilônia, Nabonido, rei, Belsazar, seu filho, corregente com Nabonido. Então Nabonido, quando soube do avanço dos exércitos medo-persa e que isto poderia se constituir uma ameaça para a Babilônia, ele voltou do seu exílio autoimposto no oásis de Tema, na Arábia, e neste processo ele veio recolhendo os deuses das cidades, as estátuas dos deuses das cidades por onde ele passava, para levar todos estes deuses para a Babilônia e assim, supostamente, então, oferecer à Babilônia uma defesa maior. Lembremos que naqueles dias eles entendiam que as batalhas que ocorriam na terra tinham seu correspondente no céu, no âmbito celestial, na esfera celestial. Portanto, os deuses então se enfrentavam. Então, para defender a Babilônia, quanto maior o número de deuses que ali estivesse, maior a possibilidade de vitória por parte de Babilônia, mas nós sabemos que nada disso aconteceu. A única coisa que de fato aconteceu é que as cidades, os santuários das cidades ficaram desprovidas das estátuas dos seus deuses. Então, de certa maneira, ocorreu ali um caos religioso, um vazio religioso. As pessoas não tinham ali as estátuas dos seus deuses para se dirigirem para orar. E de acordo com os documentos históricos que nós temos, levou mais ou menos 4 meses para que Ciro fizesse todo o processo de devolução destes deuses para a sua cidade. Então, este era o contexto histórico para que este projeto elaborado pelos conspiradores encontrasse lugar. Pelo espaço de 30 dias, ninguém deveria orar a não ser ao rei. Neste caso aqui, não é que o rei se tornaria uma divindade, mas o rei se tornaria o intercessor. Então, todas as orações eram encaminhadas ao rei e do rei, então, se encaminharia a oração ao Deus aí que fosse, a Ahura Mazda, ou quem quer que seja, e esta seria então a proposta, e o rei, sem perceber a conspiração por detrás, aceitou isso. Mas, de fato, não apenas os príncipes estavam conspirando, Satanás também estava utilizando esses indivíduos para conspirar contra Daniel e, no final, conspirar contra Deus, para que o nome de Deus não fosse exaltado naquele lugar. Não apenas eles elaboraram a ideia, mas eles elaboraram também a punição. Qualquer indivíduo que não cumprisse o decreto de se orar somente ao rei durante o espaço de 30 dias, deveria ser lançado na cova dos leões. Naturalmente, isto, humanamente falando, implicava numa morte certa. E Dario concordou com isso, sem perceber a conspiração por detrás da ideia. Agora, o interessante é perceber qual foi a reação de Daniel quando soube que a escritura, que o decreto havia sido assinado. No verso 10 está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Observe que Daniel, ele soube que o decreto havia sido assinado. Diante de uma situação como essa, quem sabe cristãos hoje pensariam em alguma forma de burlar o decreto, fechar a janela do quarto para que ninguém visse, não orar mais de maneira que todos pudessem perceber o que estava fazendo. Quem sabe Daniel poderia ter inventado uma viagem de trabalho e ficasse 30 dias fora da cidade e ninguém poderia acusá-lo de nada. Quem sabe Daniel poderia orar silenciosamente. Daniel poderia ter inventado um bocado de subterfúgio para fugir da realidade do decreto, mas Daniel não fez isso. Cristãos hoje, quem sabe, poderiam procurar alguma forma de escapar das consequências do decreto.
Mas Daniel não estava preocupado com as consequências do decreto. Daniel estava preocupado simplesmente em manter sua lealdade a Deus. Como eu mencionei antes, William Shea diz: Daniel confiava em Deus. Os inimigos de Daniel confiavam em Daniel. Eles sabiam que Daniel era fiel e permaneceria fiel. E também, como expressou Joyce Baldwin, não importa se Daniel encontrasse uma forma de escapar desta armadilha, eles inventariam outra e Deus seria desonrado. Agora, também é uma coisa interessante aqui. Diz que Daniel ele orava 3 vezes por dia. Não eram as circunstâncias que determinavam as orações de Daniel. Daniel tinha uma vida disciplinada de oração. Como se manifestou João Calvino, se nós não formos disciplinados nessa questão da oração, nós vamos deixar de cumprir a disciplina da oração. Então é necessário estabelecer horário. E Daniel, mesmo tendo a sua agenda como um homem de Estado, uma agenda cheia de responsabilidade, Daniel encontrava tempo para orar. Também é uma lição para nós e merece a nossa reflexão. Será que nós temos a nossa agenda de oração ou nós nos consideramos ocupados demais para falar com Deus? O nosso texto continua dizendo: então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E aqui existe um outro contraste muito interessante que nós encontramos no texto. Porque aqui no verso 10 diz que Daniel orava e dava graças diante do seu Deus. E no verso 12, diz que os inimigos de Daniel se apresentaram ao rei. Na nossa tradução em português, nós não encontramos a semelhança que existe no aramaico, porque a expressão é a mesma. Daniel se apresentou diante de Deus, os inimigos de Daniel se apresentaram diante do rei. É a mesma expressão. Agora veja o tremendo contraste. Os inimigos de Daniel se apresentaram diante do rei, do poderoso, do monarca daquele tempo. Só que Daniel se apresentou diante de Deus, o monarca do universo. E aqui cabe uma questão para a nossa reflexão. Quando os inimigos conspiram contra nós, quando as pessoas se ajuntam contra nós, quando ameaçam nos destruir, a quem é que nós recorremos? Aos nossos amigos? Um amigo que tem outro amigo e que é amigo do governador? Ou nós vamos direto à fonte de todo o poder que existe no universo, utilizando a oração? Como disse alguém, a oração move a mão que move o mundo. E Daniel falou com esta mão que move todo o mundo. E se entregou aos cuidados de Deus. Ele não confiou em Dario, ele não confiou nas suas outras relações, ele confiou apenas no seu Deus. Embora não houvesse para Daniel qualquer garantia de que Deus iria intervir miraculosamente, como havia feito com relação aos seus 3 companheiros na fornalha de fogo ardente. Daniel não tinha nenhuma segurança, Daniel não tinha nenhuma certeza. Isto não lhe foi revelado, mas isto também não importava. Para Daniel importava apenas se manter fiel a Deus naquele momento. Ele se entregou aos cuidados de Deus e deixou as consequências também nas mãos de Deus. Como o apóstolo Paulo expressou muito bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Daniel confiou em Deus, deixou as consequências nas mãos de Deus, permaneceu fiel a Deus. Então aqui nós temos mais uma vez o exemplo dos seres humanos sendo fiéis a Deus e de Deus sendo fiéis aos seres humanos. Entretanto, nós não podemos concluir daí que todos os fiéis de Deus vão ser livrados por Deus das suas dificuldades. Porque se nós pensarmos desse jeito, a história seria uma tremenda contradição. Porque milhões de cristãos fiéis a Deus já depuseram as suas vidas por causa de sua fidelidade. Entretanto, o cristão ele olha para mais além. O cristão olha para o dia futuro, quando Deus vai agir, vai intervir nos negócios deste mundo, vai reverter todas as ordens que foram executadas contra os filhos de Deus, os seus fiéis, e então vai restaurar estes seus fiéis a uma sorte muito maior do que eles jamais puderam imaginar. Aqueles que foram mortos serão ressuscitados. Aqueles que foram condenados como culpados serão declarados inocentes diante de todo. E aqueles que acusaram, e aqueles que mataram, aqueles que ceifaram a vida de milhões de filhos de Deus, estes serão condenados pelos Senhor. Então, nós não olhamos apenas para as consequências imediatas da nossa fidelidade a Deus. Nós olhamos para o futuro e Deus então vai agir, vai intervir e vai conceder aos seus filhos uma recompensa que tem um peso eterno. E estes homens então procuram o rei Dario mais uma vez. Só que desta vez não existe a liturgia devida ao se apresentar diante de um governante. Eles entram atropelando e questionando e dizendo: ó rei, assinaste um decreto e agora tem esse indivíduo. E que indivíduo é este? É Daniel, dos exilados de Judá. Você percebe aqui o preconceito? Você percebe aqui como esses indivíduos procuram desqualificar Daniel com base na sua condição? Ele é um exilado, e não apenas ele é um exilado de Judá.
Hoje nós sofremos discriminação de outras formas, às vezes até mesmo dentro do Brasil, uma coisa que não faz sentido. Você é de outro estado e às vezes dentro do próprio estado, pessoas que são de cidades diferentes, e você pode ser discriminado por causa da cor da sua pele, você pode ser discriminado por causa da sua religião, por causa do sexo, por causa disso, por causa daquilo, da sua condição social. É uma coisa que não faz sentido, mas as pessoas sempre utilizaram isso para conseguir os seus objetivos, e não eram objetivos nobres. Eles não estavam preocupados com o império, eles não estavam preocupados com a segurança do rei, eles estavam preocupados apenas consigo mesmos, eles estavam preocupados apenas em se dar bem dentro do império e, quem sabe, conseguir vantagens financeiras, quem sabe se corromper, se deixar corromper e desta forma dilapidar o patrimônio do império em causa própria. Acusaram a Daniel. Ele é dos exilados de Judá e ele não faz caso de ti. Ele não se importa com o rei, ele não se importa com o decreto do rei, ele não tem consideração pelo rei. Quem não tinha consideração pelo rei eram estes homens. Daniel já havia dado evidência suficiente para o rei Dario perceber que ele era uma pessoa de confiança. Mas esses indivíduos aqui tentaram desqualificar Daniel com base no seu relacionamento com Deus. E eles forçaram o rei, porque eles sabiam do interesse que o rei tinha por Daniel. Forçaram o rei dizendo: a lei dos Medos e Persas não pode ser revogada. E o rei Dario tentou, quem sabe, utilizando ali os seus advogados durante todo o dia, até o final do dia, tentando livrar Daniel da sentença de morte. Humanamente falando, era uma morte certa. Não havia qualquer expectativa de vida depois da cova dos leões, na perspectiva humana. Mas Dario tentou, porém não conseguiu, e os conspiradores contra Daniel estavam ali, forçando, pressionando, para que se executasse rapidamente o decreto. Finalmente, Dario não teve outro jeito a não ser lançar Daniel na cova dos leões. E a abertura pela qual Daniel foi lançado foi coberto com uma pedra e foi selada essa pedra. Não foi apenas um selo do rei, foi um selo do rei com seus grandes. E qual era o objetivo disso? Bom, depende da perspectiva. Na perspectiva do rei Dario, ele manifestou isso de uma maneira bastante triste. Ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então havia uma esperança em Dario. Ele já deveria conhecer alguma coisa do Deus de Daniel, a partir do exemplo dado por Daniel, do testemunho dado por Daniel, de que esse Deus poderia fazer alguma coisa, e ele manifestou esta esperança. E o selo de Dario ele implicaria em que ninguém poderia remover a pedra se os leões não fizessem aquilo que os conspiradores queriam, então eles poderiam tentar de outra forma, mas estava selado. E o selo dos grandes? Aí os conspiradores pensaram: o rei Dario não vai poder fazer nada para livrar Daniel, então a morte dele está garantida. E o relato diz que o rei foi para o seu palácio e passou aquela noite em jejum, e bastante triste. E dito aqui no verso 18 que o sono fugiu dele, ele não conseguiu conciliar o sono. Ele passou uma noite em angústia. Agora contraste aqui a noite angustiante de Dario pensando no que iria acontecer com Daniel e a noite de Daniel lá na cova dos leões. Daniel estava tranquilo, porque de manhã, bem cedo, aqui está escrito no verso 19, ao romper do dia, veja a preocupação, a consideração que Dario tinha por Daniel. Ele não esperou o sol brilhar em toda sua força. Diz que ao romper o dia ele já foi correndo, diz aqui, foi com pressa à cova dos leões e clamou por Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Observe que agora é a primeira vez e a última vez que nós ouvimos a voz de Daniel neste capítulo. Até agora os personagens, os atores principais são os conspiradores, é o rei com seu decreto, esse tipo de coisa. Nós temos aqui uma informação de que Daniel orou, mas nós não ouvimos Daniel orar, nós não sabemos qual foi o conteúdo da sua oração. Mas aqui então nós temos Daniel falando no verso 21, ó rei, vive para sempre. Era uma saudação usual naqueles dias e que a liturgia exigia que se fizesse isso diante do rei. Então no verso 22, Daniel dá o testemunho acerca do seu Deus. Dá-se o caso? Dario perguntou. E Daniel responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Dario teve uma noite triste, não conseguiu dormir. Daniel teve uma noite tranquila, porque Deus agiu para livrar Daniel. Daniel não foi salvo porque ele era bom. Daniel não foi salvo porque orava 3 vezes ao dia. Daniel não foi salvo porque ele era fiel. Daniel foi salvo aqui, o final do verso 23 diz assim:
nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa boa. Nós somos salvos porque Deus é gracioso para nós. E Deus então pode agir da mesma forma como agiu em relação a Daniel e nos livrar das pessoas más deste mundo, mas pode ser que não. Assim como muitos dos seus discípulos originais, com exceção de João, todos eles sofreram a morte violenta. Então Deus tem o poder para agir? Sim, tem. Deus pode agir? Pode. Mas quem determina a ação de Deus? Deus mesmo. Nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos confiar, mas o fato de orar já implica que nós aceitamos a decisão divina. Nós não impomos sobre Deus o nosso desejo, nós aceitamos que aquilo que Deus permite que aconteça é o melhor naquela ocasião para nós, para nossos filhos, para os nossos queridos. Então é confiança plena em Deus. Assim como no capítulo 3, Nabucodonosor fez um decreto para que todas as pessoas adorassem a estátua, e no final ele fez um decreto para que todas as pessoas reconhecessem o Deus dos três hebreus. Aqui nós temos um decreto do rei Dario, para que se fizesse oração apenas a ele durante um período de 30 dias. Este capítulo também termina com um decreto dizendo: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Se nós começamos o capítulo com o progresso de Daniel, ali no reino da Medopérsia, nós terminamos o capítulo falando da prosperidade de Daniel no reinado de Dario e de Ciro. Por quê? Porque Daniel foi fiel e Deus honrou a fidelidade de Daniel. Nós hoje somos desafiados também a permanecer fiéis a Deus, independente das circunstâncias, independente das consequências. As consequências nós entregamos nas mãos de Deus. Está você disposto a ser fiel a Deus em toda e qualquer situação? Que Deus abençoe a sua decisão, preserve a sua fidelidade e que pela sua graça você também seja salvo deste mundo para o reino dos céus. Amém.